igual o Grok do X. Não sei se já usaram. Cara, é animal também. Por quê? Porque ele acaba usando, e ela é a mais legal para assuntos quentes. Porque isso aí. como ela pega tudo que tá rolando no Twitter, Pô, É você fala- Twitter, É Twitter, né? Não tem né? como. É assim, no Twitter, ali em real time, então para coisas quentes, ela é muito legal, assim, para pegar sentimentos que tá acontecendo, me falar da notícia, o que tá pegando, um resumo, ó, o que tá falando, o programa tá sendo bom ou não. Maneiro. É muito legal. A Grok é Nunca muito usei, boa. nunca usei o Grok. E você Usa lá. pergunta, o cara põe um tweet, já usou isso? Você pergunta, Grok, explica pra mim. É exato. Aí ele explica pra você. Grok, isso aí é verdade? Ele É muito legal. Eu já vi ele gongando o Elon Musk, falando que, pô, o Elon Musk fala umas merdas. hein? Mas fala. Mas isso é legal, porque se ele pegasse e enaltecesse, a gente não podia confiar. Exatamente. Isso é legal. Não, Todo e mundo- você conversa com ele como se fosse o Elon Musk. Já viu isso aí? É legal. É que você tem um modo lá, não é insano, é tipo um modo divertido, sabe? Uhum. Que daí ele xinga, ele perde o filtro. Que também é uma outra coisa legal, que assim, tem muita IA hoje que ela é muito politicamente correta. Se você vai lá no Gemini do Google e pede para um certo tipo de piada, ou pede para fazer, não faz. O Grok faz. Você chega lá, aqui foi até um comediante, eu dei risada pra caramba. É que ele- você libera isso, né? Isso, Você é. libera esse filtro. Libera o filtro e vai Acabou. embora. Então, daí lá no Google mesmo, era um comediante que falava assim, me dê uma piada de gordo, não sei o que, tal. Cara, e ele tentava e não conseguia de jeito nenhum. Ele foi lá no Grok, tirou o filtro e colocou, viu um monte de piada de gordo. Assim, então tem algumas coisas que as IAs também têm suas peculiaridades e seus sentimentos. Outra coisa que eu gosto de fazer é fazer a mesma pergunta para todas elas. Isso aí é legal demais. Isso é muito legal, para você entender padrão e profundidade. Eu e o Kenão, fazer uma propaganda aqui, nós escrevemos um artigo, que nós criamos um benchmark chamado Palmeiras. Só que a gente pegou P-A-L, aí é P-A-L-L-M, entendeu? Porque a gente dá sempre a mesma pergunta. O Palmeiras tem Mundial? Você coloca a mesma pergunta pra todas, cara. Que você vai ver como que elas respondem de forma totalmente diferente, cara. Isso é muito legal. E Uma é mais direta, uma é mais zoeira, uma é mais enrolada, e aí vai. E daí quando você liga ainda lá o Deep, né? O Deep Thinking. Que é a pesquisa profunda, fica mais legal ainda. Então, é divertido, cara. Quem gosta de tecnologia tem que fazer essas brincadeiras. Eu fico jogando RPG com... Quer dizer, quando eu vai lá, quando eu viajei, tava no aeroporto lá, não tinha muito o que fazer, a internet meio mais ou menos, aí eu ficava jogando... Zeldinha, ou não? Lembra? Não, cara, olha isso. Você já lembra de uns livros, jogos que tinha, que você jogava com dado e com lápis, que era Claro. do Ian Livingstone e tal? Muito. Então, o ChatGPT simula perfeitamente. Só tu falar, faz uma aventura pra mim do Ian Livingstone, usa as mesmas regras e aí a gente vai desenvolvendo ao longo do... Nossa, eu vou tentar jogar GURPS. Então, Olha cara, isso eu era aqui. viciado em jogar GURPS. Deixa eu te mostrar. Isso aqui é de nerd, tá? Isso aqui é coisa de... Veja, você que tá em casa aí e você não sabe do que a gente tá falando, desse tipo de livro, é coisa de nerd mesmo, pra valer. A coisa antes do RPG. Antes do RPG. Tipo, livro-jogo. Cadê? Tem aqui, ó. Aventura estilo Ian Livingstone. Ó, deixa eu... É que tem... Bom, eu falei. Quero jogar com você. Cria um jogo no estilo Gamebook do Ian Livingstone. Você cria ao longo da progressão do jogo. Cara, Não. muito simples. Só falei que era do Ian Livingstone. Exato. Aí ele já me dá aqui tudo, eu escolho os nomes, e aí o nome, ele rola os dados pra saber o que pra poder precisa jogar. saber. E aí ele vai no final. Aí ele me dá opções pra eu decidir, e aí eu vou jogando a aventura. No final, quando terminou a aventura, que foi meio curta, assim, Mas daí você pode pedir pra ele desenvolver total. mais Ele, tal, ele inclusive pergunta se gostaria que desenvolvesse mais. Aí eu falei, não, tá tranquilo, agora vamos transformar isso aí numa história. Faz como se fosse um livro. A primeira parte, faz o capítulo 1 como se fosse um livro. Aí ele escreveu como se fosse um livro, e aí eu pedi pra ele depois fazer uma arte pra ele ilustrar o primeiro capítulo. E aí o primeiro capítulo, o cara recebendo Olha aí. um Pergaminho? uma parada pra ele, meio que um chamado. Olha que animal. Pra ele ir pra torre de não sei o quê. Aí tá, legal. Aí agora faz... Em uma imagem só faz aí 4 cenas de coisas que aconteceram. Aí ele fez aqui coisas que aconteceram. Aí tá, e agora estilo
quadrinho dos anos 90. Aí, ó, vai demais, ligado? cara. E aí eu fui jogando um RPGzinho, brincando com ele. E aí fui vendo coisas que dá pra fazer. Mas assim, Isso aí, cara. agora eu vou tentar descobrir um jeito de ganhar dinheiro, né? Pelo que vocês estão falando aí, tá ficando bom nisso, pô. Dá pra fazer. Eu pego coisa da China, por exemplo, tem muita coisa espacial que tem apresentações no Weibo. O Weibo é o Twitter chinês, pra quem não sabe. Os caras pegam e postam só um slide. Pô, eu tava aqui, o cara tirou uma foto do slide. Eu pego o slide do ChatGPT, explica em detalhes pra mim. Cara, ele explica perfeitamente, cara. louco. Perfeitamente. Não, isso aqui é o plano da China pra ir pra Marte, para não sei o que, vai usar o foguete tal, tá. Ah, isso aqui foi no congresso tal? Aí foi. Aí ele já vai no Deep Thinking, aí ele já começa a procurar tudo que teve daquele congresso. Aí acabou, cara. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Esse daí é um chat GPT bombado. É né? um plano. Eu pago o plano mais caro, bombado. cara. É só isso. Tá. O plano mais básico ele vai te dar informação, só não vai ser tão profundo e tão precisa e tão rápida também, tá? Que o tempo de processamento, e daí dependendo se a galera estiver gerando muita imagenzinha, demora um pouquinho para processar mais. Nesse plano, Eu não. tenho prioridade. Plano, a gente sempre tem prioridade, tá? Mas assim, que você falou de ganhar dinheiro com AI, hoje tem muita gente ganhando dinheiro. Tem gente vendendo coisas básicas que quando eu olho eu falo assim, meu Deus, não sei se já foi impactado com os anúncios assim, me mande 10 prints do seu perfil, eu vou te ensinar como otimiza e faça crescimento orgânico. A galera pega aquilo, joga no chat GPT com um prompt e só devolve uma resposta e a galera tá pagando. Eu quero o resumo de livros de não sei o que lá. Tudo com chat GPT. Então hoje sim, quem tem um pouquinho mais sagaz e consegue juntar, eu brinco que são as pecinhas de Lego, já dá para ganhar bastante dinheiro. Tem uma onda muito forte agora de micro SaaS que, cara, só usando serviços para automação, resposta, atendimento, dá para fazer análise de predição de um monte de coisa, plano estratégico. Cara, a IA veio para gerar, quando todo mundo fica assim, nossa, vai matar muitos empregos. Eu sempre fico pensando, dá pra gente resolver tanto problema legal e ganhar tanto dinheiro com isso que vai compensar. Assim, a balança vai ser boa, você só tem que estar preparado para isso. Mas se tu for, assim, pra estar preparado pra isso, precisa estar mais à frente, precisa estar de olho, De olho, isso, curiosidade. O meu Instagram, cara, tá inundado desse tipo de conteúdo aí, que talvez seja um outro, eu não sei, queria ouvir vocês, veja, a inteligência artificial, do jeito que ela tá, do jeito que a gente tá usando hoje pra criar conteúdo, ela cria um volume muito grande de conteúdo, né? E esse volume muito grande de conteúdo, ele é enviado para as plataformas que tem que manter esse conteúdo lá e tudo mais. Vocês acham que isso pode ser uma questão para o futuro, servidores e aumento de custo e tudo mais por causa do volume? Porque tem muito, né? tipo, Cara. eu tô acostumado a ver o mesmo post várias vezes. E às vezes não em outras línguas, mas em geral o mesmo post, sabe? Sim. Muitas vezes. Isso vai acontecer cada vez mais. E daí a gente tem outros problemas, não é só servidor, cara. Tem estudos que falam... Energia para resfriar. Energia para resfriar. E já falam de aumento de temperatura global por causa do hiperprocessamento, por causa das placas de NVIDIA e a inteligência artificial. É um impacto muito maior do que a gente imagina. Mas o que eu acho sobre geração de conteúdo que a gente precisa começar a tomar cuidado, que, de novo, a galera vai começar a perder profundidade. Então, se a gente pega hoje... cara, daí isso é super difícil o que eu vou falar, mas vamos lá. Tua impressão, as pessoas estão mais inteligentes ou mais burras de 10 anos pra cá? Olha, eu acho que a gente tem menos coisas brilhantes, apesar de ainda ter alguns, a gente ainda tá fazendo, ainda tem gente indo pro espaço, que a gente tava lá outro dia, né? Então assim, mas eu diria que a gente tá menos, eu vou chutar que a gente tá mais burro. Sim. A minha percepção também é. Não é chute, não. Na verdade, tem uns estudos aí falando de QI, diminuindo e tudo mais. Daí, o que vai acontecer com a AI? Eu acho que a gente vai ficar ainda mais, porque ela vai começar a resolver problemas que eram básicos para as pessoas e elas vão começar a ficar cada vez mais acomodadas. A dica que eu posso dar para as pessoas, de novo, é o contrário. Olha a quantidade de informação e possibilidade de acesso e como isso está cada vez mais fácil. Antigamente, para a gente ter acesso de informação do mundo todo, você precisava ter, no começo lá, Barça, depois você tinha que ter Barça, aprender inglês, ter acesso, poder viajar, tudo. Hoje você tem literalmente no seu celular. Se você tiver a curiosidade de perguntar qualquer coisa, você tem a resposta instantânea. Não vai ser burro não, cara. Estimula isso. Entendeu? Então hoje, eu fiz uma palestra esses dias que eu chamo de reset do mundo. A IA
está proporcionando para gente um momento histórico na humanidade que é todo mundo tem a mesma base de conhecimento, cara. Todo mundo tem a mesma base de conhecimento. Cabe a mim usar melhor isso. Tanto para os meus negócios, quanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida profissional. Zerou o game. O que antigamente a gente falava assim, nossa, o Sérgio é tão mais inteligente do que eu. Se eu quiser, hoje eu pego uma inteligência artificial, monto a pauta, vou estudar tudo e eu consigo, pelo menos não tão profundo, mas em determinados momentos, debater bem melhor com o Sérgio do que antigamente, que demorou quantos anos que o Sérgio tem hoje de vida, entendeu? Muitos e Mais muitos anos. ainda. Não, mas dá pra você aí vai do interesse da pessoa também, porque ela pode Isso. começar no raso ali e pegar um tema e aí se E se aprofundar aprofundar. mais. E aí vai indo, entendeu? E aí vai se aprofundando cada vez mais naquele tema ali que ela quer, ué. É bom, se a gente for pensar que, esses modelos aí, eles têm tudo que a gente quase tudo que a gente produziu como Na texto, história, né? Então E tá faz produzindo, né? E tá produzindo, Produziu e é. está produzindo. Tudo é quase real time, cara. Mas Muito doido. ele realmente, assim, por enquanto, a gente não consegue reproduzir a experiência de vida das pessoas. Então a gente tem ali o conhecimento, mas a forma de pensar, não. O que faz com que a gente tenha, são produções competentes, são coisas que funcionam, tem as informações necessárias e importantes, mas elas são sem alma, de certa forma. Sim. Né? São... Agora eu vou te deixar Mas maluco. aí você põe, Então cara, vai. você põe o seu tom. Isso. Olha como é maluco. Vai. Se você pega agora seu chat GPT e você pegar qualquer tipo de problema, e daí pra não ter que escrever que dá um baita trabalho, sabe quando você ativa Você fala. o live? Você chega pra ele e fala assim, chat GPT, eu quero te explicar um problema como eu resolveria. E você explica ou dá a sua opinião pra ele. E depois você pede pra ele resolver esse problema da mesma forma que você resolveria. Ele vai começar a treinar. A chance de ter um padrão da forma que você resolve seus problemas é muito grande. E ele entende e começa a repetir esse padrão. Então, brincadeira legal que eu faço com o chat GPT. Pego um relatório, geralmente de empresa, análise gráfica, resultado financeiro e não sei o quê. E eu falo para ele, né, naquela instância fechada que eu tenho. Recebi esse documento. Antes de eu perguntar para ele, o meu entendimento sobre isso é isso. No slide tal, eu avaliei desse jeito o número. O meu ponto de vista é XPTO. Eu gostaria de tomar essas ações, tal. Esse é o modelo que eu li esse documento. Você concorda? Sim ou não? Aprende a forma que eu leio. Ele me dá a opinião dele. Você começa a debater. Daí você pega e traz o mesmo problema que eu tentei solucionar lá. Se você fosse o Breno, qual seria a sua opinião sobre esse problema? Essa troca que a gente teve, o que eu dei de input, ele já me apresenta outras soluções. É muito maluco, cara. Então, quando a gente fala de alma, sentimento que a gente sente na pele, jamais vai ser substituído. Mas a forma de você pensar, a forma de raciocinar, os grandes pensadores que o mundo teve já, a IA consegue dar uma simulada. Claro, é simulação. Sabe igual você coloca o 3D? Tô simulando. É uma Uma simulação. simulação muito boa. Muito boa. Pega aqui. Como que o Igor pensa? Cara, acesse o canal do Flow. É verdade, ó. Quantos mil Aprenda com episódios? todos os episódios e tal. Agora, quando você perguntar uma coisa pra ela, responda como se fosse o Igor. Exato. Ela vai responder. Porque olha a quantidade, o banco de dados que você deu pra ela aprender, cara. E antigamente, qual que era o problema? Antigamente você não tinha tecnologia que fizesse o processamento disso num tempo hábil. Você até podia fazer, que era o que a gente chamava de ciência de dados antigamente, tudo isso aqui. O que acontecia? Demoraria anos para processar tudo isso. Isso aí. Hoje é segundos. Pergunta pro Breno. Breno, se você tivesse 29 anos e fosse programador iOS, apostaria em alguma tecnologia ou ramo? Abraço. Cara, foi o que a gente falou o podcast inteiro. Assim, eu investiria todo o meu conhecimento em AI hoje e pensando que você, com AI, no lugar de ser um programador, você pode ter um time gigante fazendo coisas e resolvendo problemas polivalentes. E o principal é que você já tem, que é a lógica de programação. É entender como as coisas funcionam. É entender como que o mecanismo pode otimizar para você. Usa e abusa disso. O Will mesmo, do Loop Infinito. Esses dias, não sei qual que é a ferramenta que vocês usam aqui para fazer a live. Lá a gente usa a VMix, Aqui né? também. E lá a gente gosta de usar o VMix Social, que tem os comentários, porque a nossa live fica subindo os comentários. E eu comigo brincando, falando assim, pô, cara, esse VMix Social é tão ruim, eu queria separar a cor superchat, não sei o que. Eu falei, cara, faz isso na IA. Ele, não dá. Eu falei, cara, faz. Ele tem lógica de programação. Em uma semana, o Will criou um VMix Social
turbinado, depois eu vou te mandar as fotinhos. Separa superchat por cor, por valor, coloca a área de membros, traz dados, tudo. Ele fez sozinho. Ele nunca tinha programado uma linha, mas ele sabia a lógica de programação. Então, se apoia nisso, depois dá uma Lógica olhada de lá. programação. Então, eu acho que talvez a coisa que eu fico... Tem o papo da curiosidade, isso aí já dá pra brincar aqui e ali, mas eu fico pensando em coisas que dá pra fazer com a IA que, por falta de habilidade, eu nem sei que dá. Por exemplo, Sim. se eu fosse um programador, porra, meu irmão, eu não sei, hein? Então, mas aí, ó, se você tem essa dificuldade, você pode chegar pra ela e falar assim... Me ajuda aí. Isso, você consegue me ajudar e montar um plano de estudo para eu entender melhor uma lógica de programação? Quais são os princípios básicos? Ela vai te dar. E daí você pede para ela assim, você consegue me testar agora para ver qual é o meu nível sobre conhecimentos básicos de programação? Cara, você vai trocando ideia. É muito legal, de verdade. E se Eu você sei, tem cara, dúvida legal. no que aplicar, uma vez eu fiz uma live no meu canal e o pessoal começou a perguntar e eu falei, cara, chega pra... Pessoal, mas onde que eu posso usar? Como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu falei, cara, oferece serviço aí na sua rua. Pro cara da farmácia da sua rua, pro cara do bar da sua... Ué, mas como? Cara, entra no ChatGPT e fala assim, me dê 10 coisas que a IA pode ajudar uma farmácia. Isso Ela aí. lista. Você chega lá pro cara da E farmácia e oferece. fala, cara, será que você não tá precisando de alguma dessas coisas que não? Eu faço pra você. Tá aí, ó. Ó, então eu vou te contar o que o meu afilhado ganhou dinheiro. Ele, tio, será que eu consigo organizar estoque da farmácia aqui com IA? Eu falei, lógico que dá. Tira uma foto e pede para ele fazer contagem para você e falar qual que seria a melhor organização. A IA é tão foda que ela virou e perguntou assim, me diga quais desses medicamentos têm a maior saída e qual que é o volume deles para eu organizar. O moleque organizou com 3 fotos, cara, IA. Aí, ó. Muito bravo. Bom, você tem um monte de jeito. Isso. O meu negócio todo é ter essa criatividade. E quando eu falo muito de solução de problemas, é isso. Olha o problema cotidiano, problema simples ali que dá para você tentar resolver e tentar aplicar a IA. A IA com certeza vai te ajudar. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.